dia novamente, bom dia a todos, a todas. Sejam bem-vindos ao webinar. Nesta manhã de sábado, muito obrigada pela presença de vocês, por dar-se este tempo, este espaço, neste sábado de Quaresma, para este momento, ¿no? Para juntos refletir, escutar, compartilhar, ¿no? Sobre formarnos. Importante formarnos, ouvir sobre a reconciliação, sobre esse cuidado integral, sobre nossas relações reconciliadas, desde o respeito, desde a acolhida. Então, é muito bom este espaço que hoje temos aqui para cada um de nós, para poder estar participando juntos, para poder estar aqui nesta nossa caminhada deste tempo quaresmal. Então, vamos en este primeiro momento, sintam-se em casa, sintam-se todos bem-vindos aqui, que vamos a dar início neste espaço para todos. Vamos a dar a palavra à irmã Verônica, que nos vai dar também as boas-vindas. Verônica, a palavra é com você. Obrigada, Ana. Bom dia. Olá a todos e sejam bem-vindos, não? É um verdadeiro prazer tê-lo aqui em nosso webinar sobre reconciliação e atenção integral, construindo relacionamentos de respeito e confiança. Hoje nos reunimos para explorar uma questão fundamental que impacta nossas vidas e comunidades. A reconciliação não é apenas um processo, mas um caminho para a cura e compreensão mútua. O governo provincial quisimos oferecer este espaço de reflexão que tenta prosseguir um de nossos objetivos do projeto de animação pastoral provincial, que é promover espaços inclusivos e solidários para a reconciliação, o cuidado integral das pessoas e a construção de relações baseadas no respeito e na confiança para a comunhão. E sabemos que tudo faz parte de um processo pessoal, primeiramente, de conhecimento e trabalho com o nosso próprio ser, a interioridade, as emoções, o compromisso pessoal de sermos pessoas melhores, visando sempre a reconciliação pessoal de nossa história com os outros e com tudo o que foi criado para viver uma vida em harmonia e paz, de cuidado e respeito, de crescimento e qualidade humana. Ao longo desta sessão, espero que compartilhemos ideias, experiências e ferramentas que nos ajudarão a promover relações basadas no respeito e na confiança. Esperamos que este espaço seja enriquecedor para as irmãs e leigos e que cada um de vocês se sinta inspirado a aplicar o que aprendeu neste momento, né? E ao longo da vida, né? Desde a experiência pessoal. Então, sem mais preâmbulos, né? Vamos começar, né? E obrigada a todos por estar aqui. Vamos começar com um momento de oração, né? E a disponer, ter essa disposição de todo o nosso ser. E, sobretudo, a pergunta de coração. Bom dia e obrigada. Obrigada, Verônica. Sim, como você falou, vamos a dar passo à irmã Sandra Risoli, que ela nos vai, neste momento, nos vai oferecer
este espaço de oração. Sandra, a palavra é com você. Sandra, Bom dia a todos. Eh, Vamos nos colocar na presença de Deus nesta manhã, escutando Sua palavra através de uma reflexão do Papa Francisco sobre o perdão, sobre o perdão. E vamos iniciar escutando uma canção, a canção dos imperfeitos.
nesta manhã que somos convidados a refletir sobre a reconciliação e o cuidado integral, construindo relações de confiança. Peçamos ao Senhor que nos ilumine e nos acompanhe com Sua palavra, que também através da igreja chega até nós. O amor chama amor, o perdão chama perdão. Se você não se esforçar em perdoar, não será perdoado. Se não se esforçar em amar, não será amado. Jesus insere nas relações humanas a força do perdão. Na vida nem tudo se resolve com justiça, sendo preciso amar além do devido, pois o mal conhece suas vinganças e, se não for interrompido, corre o risco de se expandir, sufocando o mundo inteiro. Jesus substitui a lei de talião pela lei do amor. Agora não é mais o que fizer a mim, eu restituo a você, mas o que Deus fez a mim, eu faço a você. Deus doa a cada cristão a graça de escrever uma história de bem na vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que realizaram coisas ruins, como uma palavra, um abraço, um sorriso. Podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de mais precioso, o perdão. Por isso, peçamos ao Senhor que prepare os nossos corações para um encontro com os irmãos, que unja o nosso ser com o óleo da sua misericórdia que cura as feridas dos erros, das incompreensões, das controvérsias. Peçamos ao Senhor que nos envie com humildade e mansidão pelas sendas desafiadoras, mas fecundas da busca pela paz. Por isso, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era como no era no princípio, princípio, agora e agora e sempre. sempre, pelos Amém. séculos dos séculos. Amém. Terminemos escutando e refletindo a canção Abraço do Pai. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver e te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada ao longe voltar, num salto se alegrou
abraço de paz. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou, nas tardes encontrou saudade em meu lugar, mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. Ao me beijar, me acolheu num abraço de paz. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver. Obrigada, Sandra, por este momento, por esta oração. Muito obrigada. Vamos a dar continuidade, não? Continuamos aqui no nosso webinar. Lembrando, ¿no? Reconciliación y cuidado integral, construindo relações de respeito e de confiança, ¿no? Esse é o tema que hoje nos convoca aqui, que vamos a refletir. E para isso temos convidado ao padre José Aguiar Nobre. Ele é religioso estigmatino e ele é natural da Bahia. Ele é da Diocese do Livramento de Nossa Senhora. Há 16 anos que ele é sacerdote y él ya trabajó como rector del seminario en Campinas, fue párroco también en Curitiba y actualmente mora aquí en la diócesis de Santo André y está como vicario parroquial. Y além da formación de filosofía y teología, él también tiene formación en pedagogía. Él tiene un doctorado en teología por la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, o doutorado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná e mestre em educação pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. E atualmente isso, trabalha como docente na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Teologia de Nossa Senhora da Assunção, a PUC daqui de São Paulo, não? E ele tem também, é autor de alguns livros, como A Revelação Divina Hoje, Deus e Ser Humano Hoje, y también es coautor junto con otras personas de otros libros, ¿no? O Proyecto de Francisco, también de Teología Patrística, Os Desafíos para la Educación Democrática y Pública de Qualidade no Brasil, ¿no? Un padre bien formado, con una caminada bien ampla, que te han preparado aquí. Y algo que también destacaba ahí, él tiene una frase, así como un epitafio, podríamos falar, ¿no? Destacado ahí en seu perfil, ¿no? É urgente viver em cantar. Pois, então, não sei, hoje nos vai falar da reconciliação,
nos vai falar dessas relações, dessa vivência integrada, mas já simplesmente vendo assim um pouco desde fora a sua vida e sobretudo essa frase, com certeza eles nos vai encantar hoje também por o tema que nos vai apresentar. Seja muito bem-vindo, Padre José. A palavra é com o Senhor. Oh, muito obrigado, irmã. Está aberto aqui. Irmã Ana, também o cumprimento aí na pessoa da irmã Verônica, provincial, os demais integrantes aqui desse momento. Eu fico honrado com o convite e sei do peso da responsabilidade desse momento para estar aqui com vocês. Mas esse Viver Encantado, eu fiquei encantado já de ver aí o carinho com que vocês prepararam esse momento de oração, a disponibilidade de estar aqui nessa manhã de sábado, esta preocupação com a formação. Isso já é motivo da gente também ficar encantado, porque se a gente não faz isso, a gente só vegeta, né, nesse espaço que aqui estamos. Eu peço para ir já direto ao tema, né? Esse tema são, eu diria assim, dois temas, mas que um não vive sem o outro, né? A questão da reconciliação, e eu enumerei ali ponto um, e depois o cuidado integral que vai desembocar na temática da comunhão, como dizia a irmã Verônica ali, o respeito e a confiança para a comunhão. É muito bonito esse horizonte, né? A gente não adianta também ter tudo isso se a gente não tem o ponto de chegada, que é viver em comunhão. Por esse tempo, me falaram que eu tenho um tempo de uns 45 minutos de fala, não cronometrei, não ensaiei a apresentação, se vai dar exatamente isso, mas o que eu construí aqui nos slides, eu gostaria de partilhar e depois um espaço aberto aí para conversarmos. Eu peço que pode passar o próximo tema, o próximo slide. Como eu não conseguia passar daqui, eu pedi à irmã que fizesse isso para mim, então eu vou sempre estar pedindo, passe para o próximo. Então, o tema da reconciliação. Eu fiquei parado bastante pensando sobre isso. Eu trabalho muito. O meu tema da revelação divina, inclusive ela falou ali, a obra está aqui. A questão da revelação divina, no pensamento do Andrés Torres Queiruga, eu vi que vocês têm aí da Espanha uma relação muito grande. O Queiruga é, para mim, uma referência nessa percepção de Deus. E tem um outro livrinho dele, que está ali, Um Deus para Hoje, né? Nós precisamos falar desse Deus que é digno do ser humano. E o tema da reconciliação exige de nós essa disponibilidade para esse olhar iluminado pela fé. Esse exercício da reconciliação, que é um percurso, é um processo sinuoso para cada um de nós, mas, antes de entrar ali no texto da palavra de Deus, antes que eu me esqueça, devo dizer assim, o tema da reconciliação, do perdão, que não tá, o perdão, ele não é um direito de quem pede. Quem pede perdão não exige ser perdoado, mas que se a outra pessoa não perdoar, ela é uma fracassada. Então, nesse processo de perdão, que é recorrente, a gente vê o tempo inteiro na liturgia, se fosse fácil, não apareceria tanto. Então, é um processo que a gente passa pela vida toda fazendo o exercício da reconciliação. E que também nós sejamos esses protagonistas do perdão e da reconciliação, porque é mais do que próprio de vida religiosa de alguém que é participante a partir de dentro, a reconciliação e a esperança são especialidades do cristão. Está no âmbito maior, não só no cristão católico, mas o cristianismo em si, ele pressupõe, porque foi isso que o próprio Cristo nos ensinou. O amor, que é a base de todo esse exercício, nunca diz basta, nunca joga a toalha, nunca desiste. E é nesse processo que a gente passa agora, nesse período dos 40 dias, uma outra coisa que eu gostaria ainda de fazer como fala introdutória. Às vezes a gente pensa só nos 40 dias como a gente tem no nosso calendário. Os 40 dias é o simbólico de todo o percurso de maturação humana, enquanto que nós estivermos na penumbra da fé, enquanto estivermos na
na finitude da carne, né? Na fragilidade da carne. Esses 40 dias constituem a nossa existência, o processo de maturação humana para o exercício do perdão, para o exercício da reconciliação. Nesse horizonte, a gente tem a palavra de Deus. E aí eu peço o próximo slide, que diz assim, eu peguei aqui recorte, né, de Isaías, é conhecido, né, mas todo o trecho, para economizar slide, eu coloquei aqui apenas aquele pedacinho, mas a gente sabe o que antecede, né? Isaías vai dizer para nós ali, é, a palavra de Deus, e aí a gente tem que pensar na palavra é o Filho, né? O Filho é a palavra eterna do Pai, e ela não volta para o Pai sem antes cumprir a sua missão. Como a chuva que vem para a terra, ela produz e ela amolece os torrões. Assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, diz o profeta Isaías, já preparando a comunidade, o povo de Deus, para essa recepção da palavra eterna do Pai, que não volta sem cumprir a sua missão. E essa palavra que nos ajuda a oração. E aí eu já emendo com o Evangelho de Mateus, quando ele nos ensina a rezar o Pai Nosso. É esta palavra de Deus que vem para cumprir a sua missão e ela faz isso com maestria na medida que nós acolhermos a sua oferta, o seu encantamento, a sua graça. Esta palavra nos habilita para a oração, que nos habilita e nos também proporciona a capacidade do perdão para que sejamos distribuidores de esperança. Nesse ano da esperança, né? Veja que esquema bem bonitinho da parte de Deus. A palavra, ela não pode sair, ela não sai, e aí quando a gente pensa a palavra sair da boca, a gente fica só como se fosse o verbo do que nós pronunciamos, mas é esta palavra de Jesus que eu, aqui na paróquia, assim que cheguei, eu falava assim, Deus não tem perna, não tem mão, não tem boca, Deus vale da nossa boca, e aí veio uma criança, a mãe com a criança, duas crianças, uma naquele canguru, né, aquele saco de trazer as criancinhas menores, e o pequenininho que virou meu amigo, ele é coroinha hoje, ela dizia assim, agora você criou um monstro na cabeça do Davi. Como que é Deus, então? Já que ele não tem boca, não tem mão, então Deus vale da nossa boca, da nossa mão, para que é, sejamos parábolas vivas do Evangelho. E sejamos embaixadores dessa palavra eterna do Pai no nosso tempo hoje. E isso, quando a gente visualiza essa palavra que nos ajuda a rezar, para que sejamos habilitados ao perdão e distribuidores de esperança. Palavra, oração, perdão, esperança. Esse exercício, quando a gente visualiza a nossa vocação no mundo, ela faz toda a diferença. Porque a gente se realiza na máxima medida como partícipes da vida de Deus e aonde estiver um cristão, diz o Francisco lá no documento Misericórdias Vultus, número 12, aonde estiver um cristão, qualquer pessoa que dele aproximar, ali deverá deparar-se com um oásis de misericórdia. Olha que coisa forte, né? Esta presença do cristão no mundo, através da mão que afaga, da mão que abraça, da mão que acolhe, da mão que ajuda, que socorre, através da palavra que edifica, é essa presença do cristão no mundo que garante a presença mesma de Deus. De modo que temos uma vocação belíssima e encantadora. Aonde estiver cada um de nós, ali está garantida a presença misericordiosa de Deus. Eu fico imaginando essa frase que é poética, né? Está lá no Misericórdias Vultos do Ano da Misericórdia de 2015, no número 12. Aonde estiver um cristão, né? Ali, qualquer pessoa que dele aproximar deverá deparar-se com oásis de misericórdia. E isso implica para cada pessoa garantir nesse lugar onde estiver essa presença misericordiosa de Deus, que é recheada de encantamento, de amor, de misericórdia. E eu fico pensando como que Deus pede isso de nós se somos tão frágeis. Deus aposta alto em nós, mas Ele continua confiando em nós. Então, esse exercício do orar
não usando muitas palavras, porque, como fazem os pagãos, é que os pagãos são aqueles que desconhecem o Evangelho. Aí não precisa muito argumento, porque o próprio Pai já sabe daquilo que nós pedimos. O próprio Pai já antecipa isso. Mas na medida em que nós rezamos, o Queiruga vai dizer isso, nós rezamos o Pai Nosso, a gente se compromete com aquilo que a gente reza. A oração de petição, né, as preces, não é que a gente está muito atento e Deus está lá no seu lugar, ocupado com outras coisas, e a gente aqui chamando Ele para poder acudir. Mas é que nós nos comprometemos com aquilo que rezamos. De fato, aí diz: se vós perdoardes aos seres humanos, eu acrescento aqui que eu traduzi dessa forma, né? Está dizendo perdoados os homens, mas quando a gente põe os seres humanos, a gente inclui todos os seres, todos os humanos. De fato, se vós perdoardes aos seres humanos, o vosso Pai também vos perdoará. Deus pede de nós um perdão à estatura do perdão de Deus. Ele não pede um perdão meia boca, um perdão qualquer. Meu Deus do céu, mas como que eu vou ser capaz de perdoar a altura de Deus? Ele pede esse perdão, é, porque ele acredita em nós, e isso é motivo de encantamento. É um Deus que aposta alto em cada um de nós e que nos resta, por isso eu falo que a gente passa também, a exemplo dos 40 anos, no processo de maturação, a gente passa a nossa vida inteira entendendo o Pai Nosso. E talvez a gente não consiga entender aqui somente quando tiver o abraço feliz de contemplar o Pai face a face. Porque uma graça sem tamanho a gente rezar o Pai Nosso, porque Deus nos insere dentro da sua família, nós nos tornamos família de Deus. E isso não tem tamanho para a gente mensurar. Na oração do Pai Nosso, a gente é inserido automaticamente na Sagrada Família. Mas isso tem uma contrapartida, que é devolver ao mundo a face de filhos de Deus. E por que meditarmos sobre isso, nesse luxo que a gente tem dessa manhã de sábado, de falar sobre isso? Na medida em que a gente vai enxergando a grandeza da nossa vocação como filhos de Deus, nós não somos seres qualquer, nós somos de estirpe divina, participantes da sua felicidade trinitária, a fim de que nós nos realizemos e sejamos felizes na máxima medida, acolhendo essa graça que é derramada sobre nós. Quando a gente derrama algo, a gente não tem controle, né? Derrama sem controle. Deus derrama a sua graça sobre nós e acolhendo essa graça, a gente também vai ter suficiente graça para distribuir, e graça nova, né? Deus não nos oferece comida requintada. A novidade de Deus acontece em fluxo contínuo. E é com esse exercício de percepção, com Deus que não está pobre com tudo aquilo que ele já doou para a humanidade, que a gente vai também, como distribuidores de esperança, fazendo o mundo mais doce e feliz naquilo que depende de nós, no nosso alcance da nossa vida. Esse exercício não é fácil, mas ele é possível na medida em que a gente vai visualizando ó, a grandeza. Se a gente lembra lá do início, a Trindade feliz da vida chama a gente para participar da felicidade, e a nossa felicidade, ela é genuína, né? Felicidade que não é no final de semana no hotel 5 estrelas, mas uma felicidade de nos sabermos filhos de Deus, partícipes da sua vida para uma comunhão, para uma missão, para colaborar no projeto criacional. Quando a gente deixa de fazer isso, aí entra o problema do pecado, né? A gente vira as costas para Deus, a gente estraga o sonho de Deus e a gente deixa de exercer a nossa vocação para a qual fomos chamados. Dito tudo isso, eu peço que pode passar para o próximo slide. A palavra eficaz, né? Essa palavra que é Jesus, aquilo é como que esse slide ele tem cara de síntese daquilo que eu falei. Esta palavra eficaz que é mandada para nos habilitar ao perdão, para nos ensinar a oração, para que sejamos protagonistas, parábolas vivas do Evangelho e dispensadores, distribuidores de esperança. Tudo isso
são pré-requisitos para o exercício da confiança e do respeito recíproco. Próximo slide. Então, o tema da reconciliação, nós temos aqui: Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Olha que Pedro já tem uma evolução muito grande. Na cultura semítica, a expressão era perdoar uma vez só. Não existe como quebrar uma garrafa, ninguém vai emendar uma garrafa. Mas Pedro já tinha evoluído de uma vez para 7, até 7 vezes, e Jesus respondeu: Não lhe digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7, infinitamente, perdoar sempre. Então, para poder recortar esse tema da reconciliação, eu escolhi, além dos outros dois, aquele esquema da palavra de Deus, que é o Filho mesmo, a oração, o perdão, a esperança que a gente distribui, porque a gente já passou pelo processo. Aí vem dois textos, esse da quantidade de que nós devemos perdoar, e mais o outro seguinte, que nós vamos ver. Pode passar o próximo? É, quando Jesus disse de novo a eles, depois do processo de, já ali no período pascal, né, que as aparições de Jesus, tem também 40 dias de aparições até que tem a festa da Ascensão. Esse tempo de aparições do Senhor para a maturidade, para eles entenderem que agora é o ressuscitado, que tem continuidade no crucificado, tanto é que ele mostra as mãos e o lado, e para dizer que o ressuscitado, ele é o crucificado, há uma ligação profunda, assim como tem a antiga aliança e a nova aliança. Então, esse trecho aqui recortado é depois que eles aparecem, né, a segunda vez, quando aparece na comunidade que o Tomé estava fora, e o Tomé, que é tantas vezes mal entendido, né, o Tomé estava fora porque ele não estava com medo, ele estava andando, circulando na comunidade. Era alguém cheio de fé. E ele entra, né, de novo, e Jesus disse de novo para eles: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Com a mesma incumbência que Jesus vem e recebe do Pai, ele nos transmite. Esse assim ali faz toda a diferença. A mesma altura da responsabilidade, parece até heresia, né? Do filho, ele passa as cartas com a mesma atribuição. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Somos enviados do Pai para fazer a diferença. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Recebam o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Olha que horrível a gente ler esse final, né? Que Deus é esse que num canto manda perdoar infinitamente, 70 vezes 7, ou seja, não tem limite para o perdão. O limite do perdão é perdoar sem limite, como parafraseando Santo Agostinho, né? A medida do amor é amar sem medida. Então, e como que a gente sai dessa sinuca de bico? Se ali ele está dizendo que é para perdoar infinitamente, aqui ele está dizendo que é para perdoar só pela metade, né? A quem não perdoar, e é preciso entender muito isso, senão a gente faz um estrago com a palavra, com a gente mesmo e no nosso entorno. O que que é esse evangelho? E aí tem um filme, uma dica de filme para entender as Sagradas Escrituras, As Camadas. É um filme brasileiro, está disponível no YouTube. Isso não estava programado, mas me vem aqui. Dica de cinema de final de semana, chama-se Narradores de Javé, que mostra é, aonde Onde está esse Deus da vida que é a palavra do Pai que nos ensina a perdoar? Esse pedaço aí, a não perdoar pecado, é preciso entender o que que o texto está querendo nos dizer. Ele está dizendo que a gente não pode ficar preso à literalidade do texto, porque Deus nunca vai orientar a não perdoar. Pelo contrário, a orientação de Deus é perdoar infinitamente. Não existe, se Ele mesmo, né, nós vimos no Salmo de ontem, se levar em conta os nossos pecados, quem haverá de subsistir? Então, o que que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim: se a comunidade se
ausentar, o pecado prevalece, o pecado vai crescer. A responsabilidade da comunidade como alguém que não permita que o pecado sobreviva. É isso, eu tive, e a gente vive tempos muito complicados, né, de fanatismos para todos os lados, e eu falava exatamente isso numa homilia, veio alguém dizendo assim, então você quer dizer que eu posso perdoar pecado? E aquele tipo, da mesma forma que Jesus teve os fariseus, não morreram junto com Jesus. Os fariseus estão muito presentes hoje. E eu dizia assim, mas você veio para aprender ou para me provocar? E no final foi aquele conversa assim, que é alguém que ele não está a fim de aprender. Tinha muitos fariseus que aproximavam de Jesus para colocá-lo à prova. Hoje não é diferente. Os fariseus estão também muito presentes no nosso tempo e o fenômeno das mídias digitais, redes sociais, elas têm muito pouco, trazem isso para dentro das comunidades com muita força, patrocinados tantas vezes por pessoas más intencionadas que se pousam de católicos para confundir. Então, que a gente tome todo cuidado, né? Deus nunca vai orientar a reter pecado. Essa aqui eu peguei a tradução da Bíblia Pastoral, edição pastoral, mas na Bíblia Jerusalém vai dizer assim: os pecados que vocês não perdoarem serão retidos. Deus nunca vai mandar reter pecado. Ele vai dizer assim: se a comunidade se omitir, o pecado vai florescer. É a presença dos cristãos, é a presença das pessoas perdoosas que garantem o amor e a misericórdia de Deus. A omissão da comunidade ela vai dar espaço para o pecado florescer. Isso é o que João está dizendo em outras palavras e que a gente precisa entender dentro do contexto que vai fazer toda a diferença. Senão a gente vai deixar uma confusão. Ali ele manda perdoar, aqui ele está mandando me reter, não perdoar. Deus nunca vai orientar a não perdoar. Pode prosseguir? Então, aqui para poder organizar a minha fala, eu toquei no tema do perdão. Número um, o perdão, a reconciliação. Interessante que no tema lá não aparece perdão, aparece reconciliação como verbete do dicionário. Agora, e o tema 2, né? Reconciliação e cuidado integral. Não é um cuidado pela metade. Essa palavrinha integral aí, que a gente conhece muito na época do pão integral, das coisas integrais, para não subir as triglicérides da vida, e integral no sentido semítico do termo, de ser humano feliz, realizado, consciente de quem é filho de Deus, para fazer a diferença aonde estiver. Por isso, o processo de formação, de cuidado integral, que a gente tome toda consciência de que é preciso cuidar do ser humano inteiro. Que às vezes tem aquela coisa, as polêmicas, antes de entrar ali nos áudios da vida, a gente que está em campanha de fraternidade, a nossa igreja é confusa também, como é ser humano, tem confusões, e tem pessoas, bispos, padres, falando, mas vai salvar a alma ou salvar a árvore? A gente tem isso aí solto e viralizando nas plataformas digitais. Não é salvar a alma apenas, é salvar o ser humano inteiro. É salvar, a compreensão de salvação, se você negligencia a criação, é impossível salvar se você negligencia o projeto de Deus. O conceito de salvação, né, de cuidado integral, vai exigir o cuidado com a criação. Ecologia integral, cuidado integral. O que que significa isso? Ninguém vai para o céu deixando de fazer a nossa vocação completa. Mas não vai para o céu, vai ficar aonde? Vai aprender a lição aqui. E é isso que a igreja oferece com a riqueza do seu magistério. Cuidado integral. Se a gente pensa, por exemplo, a gente tem o conceito de sacrário como aquele que guarda as hóstias, a reserva eucarística para ser levada aos doentes. O Teilhard de Chardin dizia assim: o Cristo foi o Cristo cósmico, o Cristo Jesus de Nazaré, ele circulou pela criação. E por isso mesmo a criação é sagrada, é sacrário vivo, onde o próprio Deus circulou na história. Então a gente alarga o nosso conceito de sacrário. Pode passar? Cuidado integral.
a entendendo um pouco o nosso tempo, né? A abertura para entender essa sociedade contemporânea, a sociedade que a gente vive. Que a gente tem, por um lado, aqui passando esse xizinho, a sociedade do conhecimento e da comunicação. Por um lado, a gente está abarrotado de pessoas cheias de conhecimento e de comunicação. Por outro lado, uma sociedade, paradoxalmente falando, é, da incomunicação, da solidão entre as pessoas. Uma sociedade aonde com a internet tudo vem à tona e via online. Essa relação com a realidade, de maneira geral, praticamente inserida na imagem. A imagem tem um poder muito grande de comunicação, de modo que o mundo virtual virou o novo local, o novo habitat das pessoas. Estão mais dentro do mundo virtual do que com os pés na realidade, no chão. Então, é preciso a gente tomar consciência que é nesse mundo que a gente vai evangelizar. Pode passar. Próximo slide. O ser humano está encapsulado sobre si mesmo, e pela falta de toque, de tato, de contato humano, ele se torna cada vez mais encapsulado. Há uma antirrealidade que afeta a vida humana no que ela tem de mais fundamental, que é o cuidado e a compaixão. Cuidado e compaixão constituem na essência do ser humano. O suporte da criatividade, da liberdade, da inteligência, precisa levar em consideração isso, que o cuidado é essa essência do ser humano, é o ethos fundamental do ser humano, é a vida bem vivida, aonde as ações e o reto agir evidenciam de modo testemunhal aquilo que ele é. Quem vai passando os janeiros e visualizando isso, vai percebendo isso. É a essência do humano, o gesto do cuidado. Nesse mundo online em que nós vivemos, muitas pessoas imersas em apartamentos aqui na grande São Paulo, nas grandes cidades, por exemplo, a gente tem um fenômeno, isso já meio que passou, mas o fenômeno do cuidado como essência do humano, que eles começam até a criar bichinhos digitais. Teve o tal do Pokémon, agora tem um slidezinho aí próximo, o Tamagotchi, não sei se já vai aparecer nessa próxima, pode passar que as pessoas vai aparecer no próximo slide. Na medida em que o ser humano avança tecnologicamente na produção, isso aqui é uma pergunta que aparece, e na produção e no serviço dos bens materiais, será que esse ser humano não produz mais empobrecidos e excluídos? Como sabemos que quase 2/3 da humanidade está condenado a morrer antes do tempo pela falta de cuidado, gerando empobrecidos. Uma coisa é dizer o pobre, outra coisa é o empobrecido por um sistema que a ganância acaba sendo a base e não o cuidado. Pode passar? Então, diante desse retrato de uma humanidade paradoxalmente imersa numa oferta muito grande de conhecimento, mas de um ensimesmamento, aqui a gente aponta caminhos de cura e de resgate dessa essência do ser humano. O cuidado se vinga e se irrompe sempre em algumas brechas da vida. Aqui vem o exemplo do Tamagotchi, um chaveirinho eletrônico com 3 botões abaixo da telinha do cristal que alberga dentro de si um bichinho de estimação virtual. Vamos passar aí, pode ser que alguém já tenha criado esse bichinho na mão. É, esse chaveirinho, ele existe ainda, mas se vocês trabalharem com adolescentes ou mais ou menos já jovens, vão lembrar que criava esse bichinho eletrônico e dá um trabalho danado. Eu acho que no próximo eu descrevo isso. Pode passar o slide? Vai dizer, dá muito trabalho para cuidar do bichinho, de dar de comer, de deixá-lo descansar, de fazê-lo dormir. Mas o cuidado até de fazer o milagre de ressuscitá-lo caso tenha morrido por falta de atenção e de cuidado. Esse bichinho eletrônico que exigia cuidado, as plantinhas que a gente tem, elas exigem cuidado. A gente, talvez até com um ato falho, a gente vai inventando essas coisas para poder suprir aquela necessidade fundamental que constitui a essência do humano para o cuidado. Pode passar?
Aqui eu ponho apenas uma foto, né, de Santo Antônio, que medita, né, alguém que soube viver essa experiência profunda do cuidado e da pregação, mas é apenas um lembrete, acho que ele não tem texto. Pode passar para o próximo. Que esse cuidado, esse zelo lá com o bichinho eletrônico denuncia também que, apesar da desumanização de grande parte de nossa cultura, a essência humana não se perde, porque ela busca sempre algo para cuidar, algo para se relacionar. Pode passar? A essência humana está na forma de cuidado que tantas vezes é transferido para um aparelhinho eletrônico, para as mídias digitais que hoje são caças-níqueis. Muito cuidado, por exemplo, se você está lá no Instagram da vida, você percebeu algo, né? Sei lá, vamos pensar num abajur. Ele vai te aparecer abajur do nada até que você compra um abajur. O algoritmo capta o seu interesse até que você compre aquilo. Então, essas plataformas digitais, elas são pensadas intencionalmente como caça-níqueis para que as pessoas possam consumir, enquanto não compra, você não tem sossego. Ao invés de ser dispensada às pessoas concretas à nossa volta, tantas vezes a gente compra penduricalhos para poder eh, preencher os vazios interiores. É um chamamento de atenção da necessidade do encontro, que acho que não aparece aqui, mas o Francisco vai dizer muito, né? A gente precisa sair do conforto dos nossos lugares e para ir ao encontro, é na cultura do encontro que a gente humaniza-se mais e mais. Pode ir para o próximo slide. O cuidado é, emite uma crítica à nossa civilização agonizante, e nele está contido um princípio inspirador de um novo paradigma de convivialidade, nesse exercício aí do Cristo chamando os pescadores, chamando a cada um de nós para o convívio, para a cultura do encontro. Nesse paradigma da convivialidade, a Fratelli Tutti tem nos ensinado tanto, né? Onde a gente possa fazer esse exercício da convivência saudável com a gente mesmo, é um luxo o estar bem consigo mesmo. A solitude é uma conquista, né? Onde a gente pudesse cada vez mais descobrir essa qualidade de relação entre a gente para a gente ser capaz de abrir-se ao outro, ao irmão, à irmã, à comunidade de fé, ao colega de trabalho, a fim de conseguirmos efetivamente fomentar o grande sonho da fraternidade universal, que começa no nosso dia a dia, começa no processo de arrumar a nossa cama, de arrumar o nosso quarto. Se a gente quiser mudar o mundo, comecemos por arrumar a nossa cama, o nosso quarto, a nossa casa. E assim a gente atinge aquilo que o Papa sonha na Fratelli Tutti, o sonho de uma fraternidade universal que começa em nós. Pode continuar? Tem aqui é para dar risada, né? A essência humana, cuidado, mas há quem diga que gentileza gera gente folgada, né? Esse cuidado que a gente pudesse ter também a dosimetria para ele, né? Porque senão a gente começa a inverter as coisas. Da mesma forma que a gente tem aí a questão a questão climática, né? A questão do cuidado da criação. O que que nós tínhamos? O ser humano chamado para cuidar e guardar da criação lá no Gênesis se sentiu o máximo, né? A última bolacha do pacote. E não queira ser a última bolacha do pacote, porque ela está sempre quebrada, né? É, esse ser humano que se achou o máximo, hoje o Francisco está chamando não para criar um biocentrismo, senão você cria um novo desequilíbrio, mas relações de cuidado que se transformam em reciprocidade, em mutualidade, e não aquele cuidado excessivo que acaba gerando pessoas dependentes e delinquentes. Pode seguir? Sonhamos com o cuidado assumido como ethos fundamental do ser humano e como compaixão imprescindível para com todos os seres da criação. Esse exercício do cuidado, para dizer o exemplo da Laudato Si, 10 anos agora, Francisco dizendo da importância desse cuidado com todos os seres da criação, pois eles louvam a Deus com a nossa vida.
com a sua vida. E esses seres micro-organismos, muitas vezes invisíveis, que pelo simples fato dele existir, eles louvam a Deus com as suas vidas, eles mudaram de status, deixaram de ser nossos companheiros de viagem. Na Laudato Deum ele vai dizer para serem as nossas vítimas. Olha que coisa, né? Os pequenos seres da criação que merecem ser respeitados por si mesmo, pelo simples fato de existir. A criação não é um objeto de exploração, mas um ser de direito. Esses seres pequenos que louvam a Deus com a sua vida, com a sua existência, mudaram de status. Ele vai dizer no segundo documento, a Laudato Deum, passaram do status de companheiros de viagem conosco nesse mundo para nossas vítimas. E a gente não tem o direito de fazer isso. Por isso esse gesto de cuidado aí do Cristo tirando os espinhos do carneirinho, que é símbolo do, do que deve ser cada um de nós, cuidadores, a exemplo do próprio Cristo. Pode seguir? A falta de cuidado é o estigma do nosso tempo. O mundo está de ponta cabeça do jeito que está, porque os cristãos deixaram de viver a sua vocação de partícipes da vida divina. E por isso a gente tem aí os estragos, né, as confusões, é para plantar árvore ou é para cortar árvore? A árvore que causa o problema, aqui em São Paulo a gente tem visto muito isso, é a árvore que causou o problema do apagão. O que dizem os especialistas? Precisamos plantar árvore para resfriar as ondas de calor. E como que a gente está se comunicando para poder fazer esse grande exercício da convivência recíproca entre todos os seres. Então, essa falta de cuidado nos levou aos caos que a gente tem aí, caos para todo lado, de extremismos humanos e de extremismos da crise socioambiental. Não é só crise climática, nem crise social, mas crise socioambiental é o resultado, a evidência dessa falta de cuidado. Pode passar? O projeto de crescimento material mundialmente integrado sacrifica 2/3 da humanidade, extenua recursos da terra e compromete o futuro das gerações vindouras. Se faz necessário falar sobre isso, que uma das coisas que a gente, às vezes, nós, nos processos de formação de lideranças, ou as pessoas falam assim, mas eu nem tenho empresa, eu nem provoco poluição, mas é preciso a gente conversar e entender sobre isso para que a gente tenha condições de cobrar de quem tem oportunidade de mudanças, de prefeitos, de vereadores. A sociedade precisa entender. Se a gente fala, por exemplo, do problema da educação, se a gente, não sou professor, não, mas se a gente não senta para entender o que está acontecendo na educação ou na questão da criação, muito pouco a gente pode conseguir cobrar. E a presença da igreja, a gente tem também uma sensação de que a gente não faz nada, não adianta nada, não vai mudar nada. Lê do engano. Se a igreja não se fizer presente, lembra que quando eu falava do pecado, o pecado floresce. Se a igreja não fizer o seu processo de denúncia das injustiças, de anúncio de esperança, as atrocidades são muito maiores. Então é importante demais a presença consciente dos cristãos para evitar, pelo menos, que as dores sejam maiores. Pode prosseguir? Qual é o limite de suportabilidade do superorganismo Terra? A gente tem o ser humano que foi colocado lá no Gênesis, no meio do jardim, para cuidar e guardar. E o que ele fez? Uma exploração irresponsável, como se a Terra, a criação, fosse a obrigada a suprir a ganância do ser humano. Estamos rumando na direção de uma civilização do caos. A gente já está imerso nela. Quando a gente fala aquecimento global, já é um termo ultrapassado. Uma coisa é água aquecida, outra coisa é água fervendo. A gente está vivendo na época da ebulição, é, não é mais aquecimento global, mas ebulição global. E essa pergunta, né, qual que é o limite do superorganismo Terra? Como que a gente está sentando para conversar sobre isso? Pode passar? Há salvamento diante desse quadro terrível que a gente vê, né? Primeiro, joelhos dobrados em oração. Aqui tem uma imagem de alguém no genuflexório. Teologia se faz de joelho, né? Com um olhar iluminado pela fé, que a gente, da mesma forma que
o médico lê o raio-x. Se me der um filme, um raio-x para eu ver, eu vou ver um filme embaçado. O médico vai ver se tem infecção, se precisa de antibiótico. Assim é o cristão. Ele tem um olhar iluminado pela fé para ver as coisas à luz da fé, à luz de filhos e filhas de Deus. Prosseguindo, próximo slide. Longo caminho de conversão precisa ser feito dos nossos hábitos cotidianos e hábitos políticos, privados e públicos, culturais e espirituais. Esse longo caminho, né, os 40 anos da vida, os 40 anos que são a vida toda, a gente passa por esse processo de ajustamento, de olhar pela fé como filhos e filhas de Deus que somos. Mais do que o fim do mundo, essa frase é do Francisco, né? Que as pessoas falam, parece que a gente está no fim do mundo. Mais do que o fim do mundo, estamos assistindo ao fim de um tipo de mundo. E a gente está usando conceitos congelados do período escolástico para poder dizer coisas hoje. Não adianta a gente usar, na linguagem ela mudou. E esse novo mundo que exige nova imagem, nova linguagem, um grande exercício de retradução global do cristianismo, que está posto sobre a mão dos cristãos hoje. Então a gente não está vivendo o fim do mundo, mas estamos assistindo ao fim de um tipo de mundo. E não adianta ficar com saudade do mundo que fica para trás, mas é vivendo imerso nesse mundo hoje que a gente vai transformando a realidade e cuidando de maneira integral. Pode seguir? Precisamos de um novo paradigma de mundo, de convivência que funda uma relação benfazeja com a terra. O novo pacto social entre os povos, respeito e preservação de tudo que existe, de tudo que vive. Fazer tudo isso é quase impossível, né? Mas a fé não nos permite desanimar. O olhar de fé nos permite avançar a cada momento de maneira consciente, fazendo, por exemplo, desfazendo as confusões do nosso tempo. A gente tem aí a coqueluche do momento da reza de madrugada, que Dom Armando falava esses dias, de uma criatividade selvagem, como se Deus fosse cronometrista. Ao invés de ficar contabilizando qual que é a hora que a gente vai rezar, faça da nossa vida uma vida de oração. E então, eu lembro que essa expressão criatividade selvagem do Dom Armando, aquele que trabalhou no Missal Romano, a terceira edição, uma jornalista, lhe pergunta numa Assembleia dos Bispos, dizendo assim: há um padre cantor que substitui o salmo por uma música sua. E ele diz assim: o Papa é o primeiro a zelar pela liturgia. Nós não somos donos da liturgia, senão a gente cria aquilo que chama de criatividade selvagem, que está muito solto no nosso tempo. Ao invés de ficar lá brigando quem ficou mais hora em oração, mais tempo em oração, faça da nossa vida uma vida de oração. É o cuidado integral, a categoria do integral. Não é um ser humano seccionado. E falar isso com consciência, maturidade, sem entrar em desavenças, em polêmicas, que as polêmicas em nada ajudam, mas também a gente não pode se eximir de dizer isso. Ao invés de ficar contando glória pela quantidade de seguidores, a gente sabe muito bem a quem que a gente está para seguir, a seguir o Cristo, a palavra eterna do Pai que veio morar no meio de nós. Essas coisas precisam ser ditas de maneira suave, mas firmes, para a gente ter consciência de viver a profecia, que anuncia esperança e denuncia injustiça e confusão. Isso é o grande desafio do exercício do cuidado integral que está posto na mão dos cristãos hoje, de maneira especial com o fenômeno ali da sinodalidade. Olhando para o documento, não sei se eu encontrei ele aqui, achei tão bonitinho do Papa Francisco, que ele escreve, né, o resumo sobre o sínodo, o documento final, né, do sínodo para a sinodalidade, que há um grande desafio e uma oportunidade para a gente aprender essa palavrinha, que é uma vocação de todo mundo. E o Francisco, ele diz assim: o documento final participa do magistério ordinário do sucessor de Pedro. Francisco dizendo isso. E como tal, aí ele escreve: peço que seja acolhido. Olha, Francisco pedindo que seja acolhido esse documento final do sínodo. Como ele é um documento do magistério, por que Francisco escreve isso? Eu peço que seja acolhido. O não dito dessa frase é que ele sabe que muita gente diz que gosta do Papa, mas não faz o que ele pede. Então, ele pede que seja acolhido, para dizer que é uma vocação de todos os cristãos
de homens e mulheres, dos batizados, livres e fiéis em Cristo, para colocar em prática esse grande sonho de um mundo saudável, de um respeito entre tudo aquilo que existe e vive. Olha o tamanho da nossa vocação e da nossa tarefa nesse mundo. Pode continuar? Sintomas da crise civilizacional. Há um difuso mal-estar da civilização, descuido, descaso e do abandono, da falta de cuidado. É uma constatação dessa crise civilizacional em que nós estamos imersos. Há um descuido e um descaso pela vida inocente de crianças usadas como combustível de produção para o mercado mundial. Pode passar a próxima. Olha, aqui me remete muito àquela crise do óleo nas praias, né? A gente teve há pouco tempo, então, o mundo imerso em crises, pode passar? Alguns dados aqui. A Organização Internacional do Trabalho de 1998 dizia 250 milhões de crianças de 5 a 17 anos trabalhando. Em 2016, 152 milhões, aonde mais de 73 milhões em trabalho perigoso. E a meta era até 2021 a eliminação do trabalho infantil. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, tem a responsabilidade de liderar isso. 2025 era das Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, essa meta 8.7, eliminar todas as formas de trabalho infantil. A gente sabe muito bem que não se atinge essas metas e acaba jogando para frente para poder ver se constitui crescimento, mas é bom que a gente visualize isso, porque na medida em que vai mostrando, há um cuidado, há uma diminuição, há alguém vigilando sobre isso. E aqui eu acho que na próxima que aparece uma foto das crianças em trabalho escravo e que precisa ser falado sobre isso, porque lugar de criança é na escola. Pode passar? América Latina, 3 a cada 5 crianças trabalham. Na África, 1 a cada 3. Na Ásia, 1 a cada 2. Descuido, descaso, há um descuido e um descaso manifesto como os descartáveis e zero econômicos, que eles são considerados, e que menospreza-se a noção de solidariedade para com esses seres. Esses dados estão nesta obra Saber Cuidar, do Leonardo Boff. Pode continuar? Próximo passo, há um descuido e um abandono crescente da sociabilidade nas cidades. A maioria dos habitantes se sentem desenraizados culturalmente e alienados socialmente. Predomina a sociedade do espetáculo, do simulacro, da ausência de pudor e de escrúpulo. Descaso, descuido pela coisa pública. Esse é um retrato do mundo em que nós estamos imersos e é nesse mundo que a gente tem que ter consciência que a gente precisa ser sinal de encantamento, sinal de esperança, de confiança. Podemos mudar? Eu não sei o meu controle do tempo, mas já está quase acabando. A gente tem tido remédios insuficientes para mitigar os danos, não é, mas mesmo em face a esse retrato tenebroso da existência em que nós estamos imersos, diz a fé cristã vai dizer, não é necessário perder o brilho da vida. Ao esgotar-se e esgotar os recursos do planeta, cabe entender que as religiões não conseguem corrigir os desafios. É preciso a gente ter maturidade para entender isso. Aí diz assim, a espiritualidade subjacente a ela, sim. As religiões, elas não têm forças por si mesmas sem a espiritualidade. A espiritualidade una, liga e religa e integra. Ela, a espiritualidade, e não a religião, ajuda a compor as alternativas, as criatividades de um novo paradigma civilizatório. Por isso, começou ali a salvamento. É com os joelhos dobrados que a gente visualiza inspirações para o cuidado. Pode passar. Essa aqui também, em face disso, há o grande desafio de nós desenvolvermos uma nova ética que pressupõe uma nova ótica, esse ajustamento de olhar que, por estarmos numa religião imersa em 2 milhões, 2 mil anos, né, de cristianismo, muitas vezes a gente perde de vista a fonte, o manancial aonde bebemos. Então, essa nova ética que pressupõe uma nova ótica. Pode passar?
Se faz necessário socializar os saberes, é imprescindível fazer isso. Sem eles, não debelamos os fidagais inimigos da humanidade, como a fome, a doença, a incomunicação. Carecemos de solidariedade cósmica, de sinergia, de cooperação. A ganância, muitas vezes, a tal da patente, e na igreja a gente sabe fazer muito bem, tanto é que eu já disponibilizei os slides. A gente pode muito bem socializar isso dentro de uma linguagem, com os leigos e dentro de uma linguagem que seja acessível e compreensível para que as pessoas possam fazer o bem. Pode continuar? É, Nós vivemos nesse mundo da insuficiência do realismo materialista, da ganância como se o possuir vai fazer a gente melhor. Tem muita gente que pensa que possui as coisas, quando na verdade são possuídas por elas. É preciso ajudar as pessoas a entender isso. Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Pode seguir? Desde tempos imemoriais, os povos enchiam de veneração face à realidade do divino que impregna todo o universo, cultivam a espiritualidade que unia tudo à força divina. Nos últimos 4 séculos, a humanidade cega, empobrecida, encurtou a realidade ao tamanho dos 5 sentidos: o olhar, o paladar, o tato, o olfato e a visão. Parece que tudo aquilo que foge dos 5 sentidos não faz mais sentido, e a presença das pessoas de fé é, estão aí para dizer que os 5 sentidos, né, da razão analítica não dão conta de tudo. A importância desse olhar místico, desse olhar transponível para incrementar isso que a razão analítica tem de grandes valores. Não é que elas não servem, mas elas precisam ser conscientes de que não dão conta de tudo. Pode seguir? A matéria é energia estabilizada, cheia de interações complexas. Pode seguir? O visível é parte do invisível. A gente tem como que diríamos assim, a riqueza desse mistério, né? Aquilo que a gente vê faz parte desse mistério do qual Deus está no meio, né? Está presente. Esse mistério que a gente não consegue esgotar, até porque senão deixa de ser mistério, mas está imerso numa presença do invisível. Pode seguir? A física quântica demonstrou a profunda interconexão de tudo com tudo e a ligação indestrutível entre realidade e observador. Não há realidade em si mesma desconectada da mente que pensa. Ambas são dimensões de uma mesma realidade complexa. O universo é consciente. Há um mistério e aí esse exercício de mostrar aquilo que eu falava antes, a razão analítica não enxerga tudo. E esse universo consciente, com a presença misteriosa de Deus, faz com que a gente possa ajudar as pessoas a visualizarem isso. Pode seguir? A moderna cosmologia demonstrou que este universo é matematicamente inconsistente sem a existência de um espírito sagrado e a mente infinitamente ordenadora. Lembra daquele texto bíblico que vai dizer assim: quem que colocou a montanha nos ganchos? Quem que colocou o limite no mar? O encantamento do desabrochar de uma flor. Então, aí está a pessoa de fé para apontar que existe um Deus que constrói e que nos chama a participar desse projeto de construção de mundo, de criação, do qual somos embaixadores de Cristo. Pode seguir. A falta de cuidado denuncia a perda de conexão com o todo, ali entre maiúsculo, a perda de conexão com Deus. Nós vivemos num mundo que perdeu de vista o horizonte de Deus. O vazio da consciência de sermos parcela do universo, dissolução do sentimento do sagrado, reivindica uma filosofia ecológica e espiritual que possa regenerar, gosto muito dessa palavra, regenerar a unidade de todas as coisas, ancoradas no Supremo Criador e provedor de tudo.
esse olhar, essa tarefa que nós, talvez por uma pobreza de linguagem, de imagem, né, que a gente precisa, tenho falado muito, a gente precisa sair da teologia de repetição e ir para a teologia da atualidade mesmo, da transmissão de uma linguagem, de uma linguagem que seja inteligível para as sociedades do nosso tempo, a fim de que seja acolhida, vivida, celebrada esta teologia da repetição, que é fruto de uma preguiça teológica, a gente não dá conta de ler o magistério vivo da igreja. Ao invés de ficar repetindo coisas passadas, né? Ninguém quer mais fazer cirurgia a bisturi, a gente quer a cirurgia a laser. Da mesma forma, a teologia, ela evolui na sua linguagem e a sociedade não permite isso. Tanto é que quando a gente apresenta a atualidade do magistério do Papa Francisco, quantas vezes chega, mas esse Papa aí é moderninho demais. Há uma mentalidade tosca de alguém que acha que a teologia não pode evoluir. O próprio Cristo sofreu isso quando ele em Nazaré, né, faz o Espírito do Senhor está sobre mim, e eles ficaram primeiro assustados, depois escandalizados. Mas quem é ele? Não é o filho de Maria? Hoje, para nós sermos chamados filhos de Maria é um privilégio, mas naquele tempo era desqualificado, tinha que ser chamado pelo filho do pai. Então, essa desqualificação da linguagem moderna e atual da teologia está muito presente no nosso tempo, mas nem por isso a teologia pode se sentir recuada. Eu lembro que o cardeal Tolentino veio aqui na faculdade, ele dizia assim: se a gente anda pelas grandes livrarias, a teologia sumiu. A gente vai encontrar um livro perdido de teologia no livro de autoajuda, de esoterismo. E cadê o lugar de fala da teologia? A teologia tem o seu lugar de fala e ela precisa, é responsabilidade e vocação dos cristãos de falar a partir do seu olhar de fé. E para isso, quando eu falava lá a importância da literatura para a formação humana integral, aquela cartinha do Francisco, eu imprimi e rabisquei. São 11 páginas e trabalhei com os adolescentes esses dias. Nem estava previsto para dizer isso, mas assim, é importante a gente ter em mente isso, a importância da literatura na formação humana. Eu estou com ela aqui, achei. Aquilo que a gente demoraria 10 anos para entender naturalmente, em uma hora de leitura de um bom livro, a gente consegue visualizar essa abertura para ver o mundo com o olhar do outro. Isso é próprio de quem já entendeu a vocação, que obedece o dinamismo da história. E o nosso tempo, a dinâmica do nosso tempo exige de cada um de nós essa coragem. Tem esse outro autor coreano, né, o Byung-Chul, que fala tudo sobre esperança, sobre morte, sobre diversas situações em que nós somos chamados. É alguém que está muito conectado com os desafios do nosso tempo e é essa a vocação do cristão. Pode passar, senão eu falo demais. Já estamos indicando para a conclusão. Buscamos hoje, ansiosamente, uma espiritualidade simples e sólida, baseada na percepção do mistério do universo e do ser humano, na ética da responsabilidade, da solidariedade e da compaixão, fundada no cuidado, no valor intrínseco de cada coisa, no trabalho bem feito, na competência, na honestidade, na transparência das intenções. Pode seguir? Indicações para o caminho certo. Importa buscar respostas no canto da terra, no livro ancestral, está aqui repetida a palavra livro ancestral, nos mestres e gurus. Esse livro ancestral aí, podemos pensar na sabedoria dos povos originários, nas profecias, rituais e magias, terapias e naturalismos. Aprender tudo isso, mas cavar mais fundo, ir mais longe e evitar soluções numa única razão. Tudo está interligado. Tem, por exemplo, o pacto, o encontro de 4 de fevereiro de 2019, onde tem ali o pacto de Abu Dhabi, o Papa Francisco mostrando o valor das religiões nesse processo de darem as mãos para que possamos salvar a vida da Terra. O ser humano precisa cuidar, porque senão ele será cuspido da face da Terra.
A Terra entende o ser humano como alguém, um corpo estranho que só estraga. E a gente precisa aprender isso para que as futuras gerações consigam sobreviver. Indicações para o caminho certo, então usar tudo isso, mas ir mais fundo, não ficar preso num pensamento, numa razão única. Mais um pouquinho para concluir. Pode então, isso. Não há um único sujeito histórico. Muitos são os sujeitos dessas mudanças, um novo estilo de viver e de atuar no mundo. Quais são eles, por exemplo? Podemos passar. Novas mudanças reivindicam novas experiências da realidade, nova experiência do ser, esse ser ali com novas experiências com o Deus. Elas emergem de um caminho coletivo que se faz caminhando. Ninguém se salva sozinho, ninguém vai para o céu de bicicleta, você vai de trem. Da mesma forma que no céu não há favela nem alfaville, há um lugar para todos, independente da conta bancária, da classe social. É preciso falar isso, é preciso entender isso. Esse caminho coletivo, essa educação para o coletivo, para que essa salvação, essa vida plena de saúde, de sentido de vida, seja já uma realidade do nosso tempo. Pode continuar? Um novo paradigma de religação, reencantamento pela natureza, de compaixão pelos que sofrem. Inaugura-se uma nova ternura para com a vida e um sentimento autêntico de pertença amorosa à Mãe Terra. Essa viragem se mostra pelo crescimento dos grupos que cultivam a ecologia, a meditação, a espiritualidade. O Papa Francisco vai dizer do multilateralismo, das pequenas comunidades, os pequenos grupos que, se reunindo para refletir sobre isso, vão criando consciência que é a partir deles que o mundo terá a mudança, porque pressionará os sistemas que pretendem ditar para nós as regras. Pode continuar? Então, a partir de tudo isso que foi dito, uma nova ótica a partir de uma nova ética a partir de uma nova ótica. Eu acho que esse é um mote que ajuda a gente a olhar diferente. É esse mundo que está aí e que exige de nós uma nova ótica a partir de uma nova ética a partir de uma nova ótica. Pode prosseguir? Todos somos aprendizes, aprendentes, e importa construir um novo ethos, uma nova convivência entre os seres da comunidade biótica, planetária e cósmica, propiciando um novo encantamento face à majestade do universo, a fim de que sejamos capazes de reconstruir a Terra, de reconstruir o grande projeto de Deus, projeto originário, do qual somos colaboradores, embaixadores, construtores e construtoras. Urge remodelar de tal forma esse projeto, de modo que tenha sustentabilidade para alimentar um novo sonho civilizacional. A Terra, essa casa humana. O novo ethos nasce da natureza mais profunda do ser humano, onde sai a seiva da sustentabilidade para a nova florada humana com frutos sadios para a posteridade. Pode prosseguir? Aqui eu botei essa imagem, né? A gente precisa buscar a força na fonte original, né? No manancial. Ao invés de usar a Dei Verbo vai dizer assim, porque tem a fonte que, a fonte eh, é preciso usar o manancial, ao escutar a natureza fontal do coração, suplantar as desesperanças, criar um novo sentido ético e moral, uma nova ética nascerá de uma nova ótica. Beber nas fontes originais e que são traduzidas de maneira exímia pelo magistério vivo da Igreja hoje. Prosseguir. Aqui é o último slide. Figuras exemplares que nós temos como exemplos do nosso tempo. Nossas mães, nossas avós e avós, Jesus, Francisco de Assis, Santa Maria Rosa, Molas, Madre Teresa, Irmã Dulce, Mahatma Gandhi, o Profeta Gentileza. Tem uma música da Simone, né, da Marisa Monte, o Profeta Gentileza, dá para ouvir depois, eu não coloquei aqui nos slides, linda. Padre Júlio Lancelotti, a família Consolação que aqui está e que tem as suas sementes espalhadas pelo mundo afora. Tem vários desses exemplos que a gente tem aí como figuras e tantas outras que fazem um bem danado e que não aparecem para
a grande mídia, não são famosos, mas que a gente sabe que existem muitas pessoas fazendo bem por aí. Muito obrigado. Eu acho que é o último slide esse aqui. Palavra aberta. Perdão aí se eu exagerei no tempo, se eu falei coisas que confundiu. Aqui é o momento privilegiado nosso de conversarmos sobre isso. Muito obrigada, Padre José. Oh, quanta coisa, que maravilha escutar assim, não? Eu gostei muito de sua fala, não? Muito em sintonia, não sabia como iba a ter sido planteado, não? Mas algumas das frases do que foi aí, não? Reflexo muito bem o que se está vivendo aqui em nossa situação no Brasil, muitas falas que achamos nas mídias, muitas divisões que são que é preciso sarar, que é preciso essa reconciliação, esse diálogo. Então, eu gostei muito, pessoalmente, agradeço muito, mas vamos a deixar a palavra aberta aí por se alguém tem alguma dúvida, gostaria de esclarecer, de ampliar aí, foram muitas as falas, não? Se alguém gostaria, pode levantar a mão eletrônica, acho que fica mais fácil para a gente conseguir ver aí, mas se não, se com a mão física tentamos ver aí, mas foi muito interessante, muito a ver com a mensagem de nosso capítulo, ¿no? Do que estamos falando do cuidado, ¿no? Essas palavras que foram ressoando aí para todos, ¿no? Que isto é um caminho, uma conversão, não só do tempo da quaresma, sino de cada dia, que nos convida a ir fazendo, ¿no? Para mí ressoaram muitas frases aí, mas vamos a escutar mais alguém por aí. Alguém gostaria, tem alguém por aí com a mão levantada, para alguma ressoança, alguma dúvida? Sí, vamos a ver aquí a Verónica que levantó a mão. Isso. Eu não falo muito espanhol, mas vou tentar, né? Suas palavras de reflexão à luz da palavra de Deus, ou seja, caíam como um bálsamo, né? Neste tempo assim, cheio de tantas compulsões de violência, ressentimentos, ódios, indiferenças. As pessoas, eu sinto que estavam na defensiva e tudo o que vai dentro e podemos até captar reações, palavras, ações que não favorecem o diálogo, o respeito, claro, a reconciliação. Nós podemos entrar nesse processo de hasta de ser contagiados, contagiados, isto que agora eu dito, mas por isso penso que é importante, não? É, refletir, pensar, é, fazer uma revisão interna de nossas ações. É, eu penso que acho, ¿no? Que es muy complejo, difícil pensar una humanidad, un mundo reconciliado, mas somos cristãos, ¿no? Somos cristianos, cristianos en español, cristãos, no sé cómo dice en portugués, mas somos cristãos y acreditamos que en un mundo en que caminhamos, aquel que nos rodea, ahí está nuestra misión. Aí está nossa missão, está nosso trabalho de compreensão responsável para construir assim um mundo melhor, diferente, com esta fé e a esperança que recebemos, com que nos movemos. É? Então, eu penso que é importante fazer ou pensar no que ferramentas ou recursos você recomendaria
para quem busca melhorar suas habilidades na construção dos relacionamentos de confiança, né? Neste sentido de uma nova ética, não? Que você recomendaria? Como a gente tem, obrigado, irmã, pela fala, eu sei que são muitas informações e talvez ali no início o tema da reconciliação é mais próximo de nós, o outro eu trouxe mais teorias e diz de uma forma mais aprofundada quanto a essas complicações do nosso tempo. Mas por onde começar, eu diria assim, o que eu recomendaria? Eu tenho feito na minha prática de vida, assim, que a gente esteja muito atento vamos imaginar por analogia, quando a gente tem um problema de saúde, a gente quer o quê? O médico mais atualizado. A gente quer o profissional que for melhor para cuidar da nossa saúde. Da mesma forma, eu penso que a nossa vocação, a nossa vida, a gente deve começar a estar atento qual que é o mundo que eu estou imerso. Esse mundo está assim. E como que a gente vai ter o melhor para oferecer para a sociedade, que está muito atenta. Veio um colega um dia, ele dizia, aí veio uma catequista já emérita, diz assim, parabéns, você não é um padre enceradeira. Aí a gente falou, o que que é padre enceradeira? É aquele que fica em roda, roda e não sai do lugar. Você não fez isso, você foi com o assunto e desenvolveu o assunto para dizer que as pessoas estão muito atentas. Se a gente está com uma conversa atualizada, em sintonia, em conexão com o tempo, ou se a gente está dizendo coisas que o tempo já está lá na frente. É o grande pecado da nossa igreja. Então, eu tenho estado muito atento assim o que está acontecendo no mundo e como que o magistério da igreja está orientando isso. A gente tem o privilégio, a sorte de ter o Papa Francisco, que eu digo que é o exemplo concreto de que o Espírito Santo existe e ama a igreja. Então a gente começa pelas coisas bem simples assim. O Papa, eu citei aqui o exemplo, ele está dizendo, olha, eu escrevi a carta sobre o valor da literatura. Eu pensei antes só para a formação dos seminários, mas depois eu fui ver que não é para só o seminário, é a formação humana integral. E ele vai dar o exemplo assim, porque o que que nós temos na formação sacerdotal religiosa? Se vai fazer vestibular, tem aqueles livros de literatura que são obrigados, depois que passa no vestibular, nunca mais a literatura, e a literatura em si mesmo, ela é usada. Então, de maneira bem prática, eu tenho usado assim, dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Qual que é a mensagem do Papa sobre o Dia Mundial da Paz? Dia Mundial das Comunicações Sociais, Dia Mundial do Idoso, Dia do Pobre, começando daqui para trás, assim, começando do hoje, como que o magistério está orientando para gente oferecer para o mundo aquilo que tem de melhor. Esse ilustre documento da sinodalidade. A gente até compra, mas eu estou falando no total da igreja, né? A gente até compra, mas eles ficam lá no esquecimento. A gente sabe que, mas é documento demais. E eu fiz pedagogia também, e eu lembro de uma pedagoga que falava assim, a criança tem que estar exposta ao livro, para ela desenvolver o hábito de leitura. Se ela entra no banheiro, ela tem que encontrar livro lá. Se ela soca debaixo da cama, ela tem que encontrar livro lá. O cristão tem que estar exposto ao magistério da igreja. Eu não consigo escrever mais sem eu. Meu sonho de consumo é que as secretarias, os lugares que tivessem os documentos atuais do magistério. Tem documento para todo mundo, para o casal, lembra, para o jovem. Se fosse falar de Cristo Vivit, não sei desse documento. Enquanto isso, os interesses financeiros estão orientando-os a vender lá. Eu nem vou falar o nome aqui para não fazer merchandising, ao contrário, né? Mas assim, agora aqui tem a verdadeira doutrina, e pega livro lá de 1900 antigamente. Então, eu penso que a gente pode começar estando em sintonia com essas mensagens pequenas que são atuais e que estão em conexão com o nosso desafio. Eu tenho usado isso. Eu vejo que é a forma talvez mais eficiente da gente perceber as pessoas prestando atenção. Eu não vou responder mais do que isso. Eu acho assim, a gente já não dá conta, né? Mas estar muito atento, como que a
o magistério vivo da igreja. Estou usando essa expressão de propósito, né? Que muita gente usa o magistério e a tradição, mas o magistério lá do Pio de não sei quanto, que já está ultrapassado. E isso é pensado maldosamente para nós e chega por esses pregadores famosos que esses dias, por exemplo, o desastre que foi o Dia Internacional da Mulher nesse ano, né? Com as linguagens, não sei se lá na Europa, a senhora está no Brasil ou está na Espanha? A senhora está no Brasil ou na Espanha? Estoy en Venezuela. Na Venezuela. No Brasil, existiram muitas mensagens tortas sobre o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. Eu mesmo recebi, assim, eu aprendi Então a gente tem que estar muito conectado com a vida. O Dia Internacional da Mulher não é dia de dar parabéns, é dia de luta para que elas continuem sendo respeitadas o que que acontece? Tem gente, mas manda um parabéns para as mulheres. Esse parabéns que o mercado inventou é para dissimular a luta das mulheres, para que elas sejam reconhecidas. O Papa Francisco fez aí agora recentemente, né, a, a prefeita para o dicastério da vida religiosa, uma mulher, depois de tanto tempo, agora a mulher que ocupa um espaço de administração no Vaticano. Enquanto ele está fazendo isso, tem muita gente indo ao contrário para poder dissimular com um discurso dissimulado mesmo, para que as mulheres não tenham acesso àquilo que elas têm direito. Então, essa perspicácia de saber, de não cair na onda da grande massa, eu penso que é uma grande tarefa de nós hoje, a gente começar por estar muito conectado com as sutilezas do tempo. E quem que vai dar isso para nós? Esta sintonia com o magistério vivo da igreja. Não sei se Isso. respondi. Muito obrigada. Muito obrigada. Na uma outra ordem de ideias, eu pensando no mais, não? Podemos ver também como é que a cultura e as crenças também têm influência as nossas percepções de reconciliação e cuidado nos relacionamentos, né? Então, eu penso que a importância de vivermos, não, a partir de nossa fé e de nossos princípios também, sim? Tendo uma visão teológica da história, daquilo que vivimos. É importante caminhar nesta dinâmica de amor e perdão, não? Se hemos experimentado ser amados e perdoados por Deus, deve ser assim com aquelas pessoas com quem eu convivo e me relaciono a partir das bases do respeito e da dignidade humana. Né? Então, certamente a cultura, eh, as crenças, têm uma força, mas nós devemos pensar um pouco diferente e ir mais lá disso, não? Transcender isso. Né? Cultural, ir más lá, essa fé, essa esperança, é nossa crença em um Jesus que perdoa. É? Então, vivirmos assim, reconciliados conosco mesmo, com outros, é, ir mais lá, ¿sí? De lo que es meramente cultural, aunque sea importante, pero ir más allá. Exato. Valorizar as riquezas do nosso tempo, as tradições, as crenças, são tudo grandezas. E, e aí o cuidado para não cair nas confusões, que tem gente para confundir. O Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz já dizia assim, os pecados capitais são transferidos para a vida espiritual. Aqueles 7 pecados capitais. E isso tem vindo com uma força muito grande, né? É, então, o papel do religioso, da religiosa hoje está muito atento a isso, assim. Os santos, se a gente vê os santos, eles têm o quê? Não precisava de muito penduricalhos para viver a sua vida de santidade. E o mundo vai sempre oferecendo. Então, essa perspicácia de olhar, olha, as tradições são importantes, as crenças são importantes, mas sem a vaidade para dizer que é melhor que o outro, porque essa
essa competição, e infelizmente ela vai invadindo para confundir. Mas é sempre bom olhar da forma encantada, como eu dizia. Quando a gente se deixa encantar pela graça que é dada para nós, a gente vai fazendo o mundo mais doce e feliz no lugar que a gente encontra. Quando eu remeti ao ano da misericórdia, onde estiver um cristão, ali está garantida a presença misericordiosa de Deus. Somos parábolas vivas do Evangelho. Isso, isso. Muito obrigada. Um prazer em conhecê-la. Obrigada, Verónica, por suas perguntas, por sua partilha. Vamos a ver se tem mais alguém aqui que gostaria de alguma dúvida, algum comentário para para este momento. Si alguien tem, pode levantar a mão electrónica ou a física. Alicia está pedindo a palavra ou está só mexendo o braço, não sei. Quem mais por aí? Alicia, sim? Vai, aí. Bom dia a todos. Me escuta? Porque eu estou com esse Sim, coisinha. É a primeira vez que eu acesso pelo celular, então estou perdida. Agradecer muito ao Padre José, da riqueza aí do tema, de suas palavras, e, sobretudo, se percebe de sua vivência, não é mesmo? Eu só queria voltar aqui, temos bem no início, quando ele fala sobre o Evangelho de São João, no capítulo 20, né? A omissão da comunidade dá espaço ao pecado. Então, eu penso assim, a oportunidade que temos como família Consolação dessas formações, que não é de hoje, né? E de estar, como diria Santa Maria Rosa, Molas, à altura da sã ilustração da época, né? Isso não é só para as Irmãs da Consolação, isso é para a família Consolação, que a gente tem que estar à altura do magistério vivo, como usando a expressão do padre, do magistério vivo da Igreja, e não sair repetindo ou como enceradeiras. Não sei, as irmãs que são estrangeiras se entendem o que é uma enceradeira, porque isso é muito antigo. Isso aí não né, é um instrumento que se usava, um utensílio doméstico que se usava para dar brilho no chão, né, no piso. Passava uma cera e a gente vinha no sofrimento da faxina de sábado. Eu, pelo menos na minha casa, era dia de sábado, encerando todos os cômodos para ficar um chão bonito e brilhoso, né? Então, um padre que vai dando voltas num assunto, ou um leigo que vai dando voltas no assunto, porque está preso a um conhecimento lá da catequese quando a gente era criança. E hoje o mundo precisa de respostas mais atualizadas da nossa parte. Nós temos um carisma muito rico, nós temos uma espiritualidade muito atual e muito rica, e temos que ir aprofundando sempre. E também, para não falar demais, eu me recordava muito de Dom Helder, quando ele falava, né, quando eu dou de comer a um pobre, me chamam de subversivo e de comunista. Então, quando a gente toca certos assuntos, mesmo dentro da família Consolação, me perdoem a franqueza, mas quando a gente toca certos assuntos, é como se a gente estivesse cometendo um pecado enorme, né? E se o Papa nos pede uma conversão integral, se o Papa nos pede um olhar diferente para que possamos merecer o mundo que nós ganhamos, porque a verdade é essa, nós estamos merecendo o que nós ganhamos de Deus, que é o mundo, é a terra, o convívio com todas as criaturas, um convívio sadio entre nós também. Nós estamos perdendo isso por esse coração duro, esse coração de pedra, né? Então, eu acho que a gente tem que ter essa atenção, que o padre dizia agora no final, respondendo a pergunta de Verônica, né? E esse coração aberto à reconciliação e à reconciliação como um todo, com minhas atitudes, com o que vive comigo, o, com tudo que me rodeia, né? Então, um pouco isso. Agradecer muito toda essa sabedoria compartilhada conosco, né? E espero que venham outras oportunidades. Minha cabeça já está aqui fervilhando para outras oportunidades de escutar o Padre José novamente, não é mesmo? Eu acho que todo mundo vai gostar. Muito obrigada e um feliz fim de semana para o Padre e para todos nós. Obrigado, irmã. Eu não sei se tem mais alguém que queria falar, que eu respondo tudo de uma vez só. E se tiver alguma La outra hermana pergunta, Obrigada, fale. Adelia. Alicia. Adelia está pedindo, sim. Adelia, vamos a escutar a você.
Se Abre aí o tiver, eu faço. microfone, Adélia. Sim. Abre o microfone. Ai, agora já, Adélia. O que eu vou falar é uma coisa muito simples. Padre, eu tenho 84 anos, tenho muita vida, muita experiência, não só de congregação, mas, graças a Deus, de uma família católica, de uma mãe santa e de um pai santo. Mas, para mim, reconciliação e perdão são duas coisas que vão juntas, mas são muito simples. Como pedir perdão, por exemplo, se eu vou a uma irmã e falo para ela me perdoar, eu sou a boazinha, e ela não é tão boa, porque eu que fui. Então, para mim, perdoar é demonstrar à pessoa que eu estou bem com ela, que apesar do que aconteceu, do que eu falei, do que eu briguei, eu estou bem com ela, tratá-la bem. Falo irmã, porque falando da minha comunidade, né? Tratar a pessoa bem, não demonstrar em nenhum momento que eu estou contra ela. Para mim, isso é perdão e reconciliação. Quer dizer que não é uma coisa complicada, porque vai junta. É uma atitude de vida que está na pessoa. Eu sempre peço a Deus não fazer mal para ninguém, saber olhar as pessoas na minha casa e fora da minha casa com amor. Eu sempre peço, porque a gente, verdadeiramente, nós temos na vida a raiz do pecado, né? Então, eu acho que a reconciliação não é uma teoria, e perdão é a teoria do Evangelho, de Jesus. Então, Jesus brigou com Pedro, mas ele tratava Pedro como se nada tivesse acontecido. Jesus reconciliou com Pedro. Então, na nossa vida, reconciliar é isso. Tratar as pessoas bem, não ter nenhuma atitude contra ela, isso é reconciliação e também é perdão. Isso é o que eu penso, com meus 84 anos. Obrigado, irmã Obrigada, Adélia. Adélia. Tem mais algum? De 3 em 3. Vamos a ver si tem mais alguém aqui. Ana de Lima, sim. Ana Maria de Lima. Ah, tá bom. Então, é simplesmente um comentário aí no final, quando fala dos novos paradigmas. Então, aí fala novas convivências. Então, eu fiquei assim, refletindo, pensando, falar a terra, a casa humana. Então, esse é um dos passos, talvez, ao meu ver, é começar em casa, na minha casa, para nós, irmãs, para os leigos também, cada um na sua casa, começar essas novas convivências, buscar novas formas de conviver, de ações concretas, de começar, de prosseguir. Né? Aí deu o exemplo de Francisco, de tantos outros, né? E do Papa Francisco nós temos um exemplo assim, muito concreto, que para mim faz parte aí dessas novas convivências, foi instituído o Dia Internacional do Pobre, mas ele começou lá convidando os pobres para ir almoçar lá com ele, ou para ir jantar, é, lá no Lava Pés, foi lá com os presos. Então, esse começar no pequeno, não começar lá no grande, então começar no pequeno, e fazendo pequenos passos, pequenos caminhos, pequenas novas convivências, para chegar o momento de eu poder realizar já num passo maior. Então, aí precisa coragem, ousadia, superar medos, né? Às vezes tem medo de falar ou de denunciar, porque desagrada, ou vai atrapalhar, às vezes vai buscar, é, quem sabe, desavença ou algum desentendimento, mas tem que começar. E começar fazendo esse pequeno caminho, tendo em conta o magistério da igreja, né, que aí nós temos de sobra, para ir fazendo este caminho pequeno, né? E também uma coisa que eu achei interessante que o padre que ele fez também lá, começando a destacar os dias que foram criados. Aí falou do idoso, da mulher, das crianças, dos adolescentes, tantos
meios dos que são perseguidos, tantas maneiras. Então, ir dando-se pequenos passos e a gente poder ir superando essas dificuldades, esses medos que vão aparecendo, ser mais, ter mais ousadia, né? Ter mais coragem seria. E às vezes nós paramos, eu falo também a partir de mim, medo, lá no fundo, o que estão pensando, o que vão dizer, o que vai passar depois, em que, vamos dizer assim, em que mundo que eu vou pisar, em que chão que eu vou suportar aí o peso do que vem. Então, aí, esse começar do pequeno, eu creio que é um Tá? passo, assim, importante para nós. E Obrigado, irmã. agradeço. Eu vou recordar aqui as três, acho que se eu não errei o nome, a irmã Elisa, a primeira, depois a Adélia e a Ana Maria. A irmã Elisa dizia ali do perdão, da reconciliação para extirpar o pecado, né? E retornava ao Evangelho de João. Como é interessante que a gente consiga realmente ver isso. A comunidade marcando presença não vai dar espaço para o pecado florescer. A importância da participação, da vivência, né? Eu, quando batizo criança, eu falo muito assim, ai de vocês que não trouxeram essas crianças para dentro da comunidade, porque batizar e não viver dentro da comunidade é a mesma coisa de gerar filhos e deixá-los abandonados na rua. Então, essa vivência dentro da comunidade. E o Papa Francisco, ainda dentro dessa mesma, enquanto ela falava, eu lembrava de uma frase do Francisco na Laudato Si. Ele diz assim: nós herdamos esse mundo do jeito que está, fruto da ganância. Quem sabe se nós assumirmos as nossas responsabilidades hoje, as futuras gerações nos reconhecerão como alguém que assumiu as suas graves responsabilidades, né? Então, é pegar realmente pela mão aquilo que é a nossa vocação hoje. A irmã Adélia, quando ela falava do perdão de uma maneira muito bonita, que eu lembro, é o testemunho de vida, né? Perdoar sempre, se for preciso, verbalize. Mas é o testemunho, ela é a convivência fraterna, é ser capaz de que a pessoa que provocou a dor, que provocou a ofensa, ela é necessitada do perdão, desse cuidado, né? E por isso tem que entender um pouco disso, assim, perdoar, tem muita gente que confunde. Eu não esqueci, portanto não perdoei. Eu cortei o meu dedo dando ração para as crianças, as criações quando era pequeno. A ferida está aí. Eu vou ver toda hora e vou lembrar que eu cortei o dedo. Mas não preciso mais de curativo. Para dizer que o perdão não está ligado com esquecimento. Esquecimento só vai dar se der Alzheimer. O perdão, ele é algo que você vai lembrar que foi ferido, mas nem por isso vai ficar machucando. É vida de testemunho. Ela deu um exemplo muito bonito aí a convivência, é o testemunho que vai mostrar, não é com palavras que a gente vai é, sanar as coisas. E a última fala aí da maneira das novas convivências me faz lembrar um outro ensinamento do Francisco, quando ele fala assim: precisamos desencadear processos mais do que ocupar espaço. Nossa mentalidade muito fica tentando ocupar espaço. E essas iniciativas são o que ele chama de desencadear processos. É criatividade que brota da união com a palavra eterna do Pai. Muito obrigada. Qué bom quanta riqueza, ¿no? De a partilha de escutar as irmãs, de escutar aí a você. Eu acho que já todo mundo falou. Se alguém estiver ainda com vontade, com desejo de falar, fale agora, que é o Senão, momento. Pai, Por si não, cale para sempre. daqui a pouco eu tenho um casal para fazer entrevista de voz Sim, para você. sim. A gente já estendeu muito, mas a previsão era totalmente diferente do tempo, mas eu acho que foi muito bom, não? Porque é uma riqueza muito boa escutar, partilhar, e mesmo que o tempo se nos foi já das mãos, pues simplemente agradecer principalmente a participação de todos, de todas, ao Padre José, foi muito bom de verdade, não? Esse convite a esse desafio de uma nova ética que se supõe uma nova óptica, não? Que nos foi falado aí várias vezes durante a experiência, não?
pessoalmente fico sobretudo com o final, não? Que fala de uma espiritualidade simples e sólida. Que às vezes a gente vai muito assim, fundamentada e tudo isso, mas fazendo referência a esse final, não? Algo que gostei muito e dá para perceber, não? No início eu falava para vocês, não? Que o padre tinha essa frase de é urgente viver encantado e dá para perceber, não? Como ele vive encantado. Que é uma pessoa encantada, não? Pelo Deus da vida, que é o principal, encantado por sua missão, por o que está fazendo, por o que ele comunica, por o que ele transmite a cada uma de nós. Então, vamos a agradecer isso muito, a presença de todos. Vamos a ir encerrando por aqui. Agradecemos a equipe de governo, ¿no? A Irmã Verônica, Elícia, Olga, que promoveram este espaço. A presença de cada uma das pessoas que estão aqui presentes, irmãs, leigos. Teve muitas pessoas que não conseguiram, por isso está ficando aqui registrado para después poder asistir quien está aquí, a Sandra, que fez a oração no inicio, a cada uma das pessoas que estão aqui, sobre todo isso ao Padre José, agradecemos a todos a presença neste sábado de manhã, neste sábado de Quaresma. Continuamos aqui na caminhada, muitíssimo obrigada. Y vamos a ficar por aquí, que ya el tiempo se fue ahí. Padre, ¿alguna última palabra? Ya todo fue falado, ¿no? Meu agradecimento é todo de sinceridade mesmo e fico feliz de saber que vocês existem. O contato fica aberto, né? Aí está você tem o meu contato. Eu já disponibilizei o arquivo. Sempre será um grande prazer atender. Eu peço desculpas se fiz alguma coisa que não agradou alguém na minha fala, que sempre pode correr esse risco. Estarei sempre aberto. Às vezes o tempo aqui não deu, às vezes chega um e-mail, tem lá meu e-mail também. Enfim, fique aí aberto e rezem por mim, né? A gente só sobrevive quando tem alguém que reza por nós, tá bom? Muitíssimo obrigada. Só vou pedir um segundo para fazer uma foto de grupo. Vamos a tirar as pantallas, assim vamos a aparecer todo mundo para lembrar deste momento. Se podem tirar os destacados de aqui de nós, vamos a aparecer aí e nos vamos a tomar esta pequena foto para a lembrança deste momento. Eu acho que já foi. E somente para lembrar que en español acontecerá hoje à tarde, às 6 horas de aqui do Brasil, às 18 horas. Então, simplesmente em comunhão com esse encontro que acontecerá em espanhol, com este mesmo tema, com outras pessoas. Mas é importante viver esta comunhão. Muitíssimo obrigada a todos, a todas, uma vez mais. Bom fim de semana para todos, a todas. Bom final de semana. Podem abrir os microfones.